Neste dia 1º de junho, a Igreja celebra a memória de São Justino Mártir. São Justino é um padre apostólico, pertence à geração subapostólica. Ele viveu no século II, está ali bem próximo dos apóstolos, era leigo, nasceu na Samaria, em Siquém, portanto era samaritano, e era filósofo. Ele estudava filosofia, os filósofos gregos, buscava a verdade, buscava a sabedoria. Quando ele encontra a religião cristã, ele diz então ter encontrado a verdadeira filosofia, porque Jesus é a sabedoria eterna e encarnada. São Justino Mártir escreveu algumas apologias. Apologia quer dizer resposta, é uma defesa da fé. Ele escreveu ao imperador Antonino Pio algumas apologias defendendo a fé cristã dos ataques dos infiéis, dos ataques dos pagãos e dos judeus. E é justamente nessas apologias que nós encontramos a mais antiga descrição da celebração eucarística. Nas apologias de São Justino, nós encontramos não só a descrição da Santa Missa, mas também do batismo e dos sacramentos. E lá, no século II, bem perto dos apóstolos, São Justino diz que os cristãos se reuniam sempre aos domingos, no primeiro dia da semana, e eles então, ao se reunirem, liam as memórias dos apóstolos e as profecias, portanto, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o Evangelho, as cartas dos apóstolos, e que depois então eles se levantavam, elevavam a Deus as suas preces, o diácono trazia pão e vinho misturado com água, e então aquele que presidia, o bispo, dava graças, e o pão e o vinho eucaristizados, essa é a palavra que usa São Justino, era distribuído aos presentes e levado também aos ausentes, aos doentes, aos que estavam na prisão. Enfim, São Justino faz uma descrição do que era a celebração eucarística, do que era a missa no segundo século, e nós vemos com clareza que o roteiro da missa era exatamente o mesmo que eles celebravam lá no segundo século, a Eucaristia, como nós a celebramos hoje, ainda que os textos não sejam os mesmos, mas a sequência era a mesma. Por isso, é um santo importante para o conhecimento da catolicidade da Igreja, de como a Igreja nasceu católica, e São Justino morreu mártir em Roma. Hoje nós então celebramos a sua memória, ele que, mais ou menos como Santo Agostinho, era alguém que buscava a verdade, era alguém que teve contato com as filosofias da época, mas encontrou no cristianismo a verdadeira sabedoria, a verdadeira filosofia. Encontrou a verdade que é Cristo. Então, mostrando que Deus nos deu um intelecto
uma inteligência para conhecer a verdade, e a verdade é o próprio Cristo. Junho é também o mês do Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos celebrar na sexta-feira da outra semana a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então, desde já é bom nós nos lembrarmos disso para exercitarmos a nossa devoção ao Divino Coração do nosso Deus. É sempre bom lembrar, parafraseando o Papa João Paulo II, o coração de Jesus é o coração divino do homem e o coração humano de Deus, que nós adoramos e que nós queremos também reparar dos ultrajes, das indiferenças, de todas as profanações, blasfêmias. Então também é um mês em que nós somos chamados especialmente à reparação, reparar o coração sagrado de Jesus. Peçamos a intercessão de São Justino Mártir para vivermos a nossa fé com firmeza e participarmos sempre bem da Santa Missa, com a convicção de que os cristãos sempre celebraram a Eucaristia e sempre acreditaram na presença real de Jesus na Eucaristia, como nós cremos hoje. Amém.